Eu preciso começar essa aula falando para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovens, nossa querida e estimada física. Jovenzinhos, espero que estejam todos bem, espero que estejam todos com saúde, tá bom? Estamos caminhando, jovenzinhos, praticamente para o fim desse bimestre, temos mais algumas semaninhas aí, mas eu quero falar para os senhores que eu não vou correr com o conteúdo para necessariamente fechar um capítulo e meio que faltam nessas 2 semanas de aula, tá bom? Dá para fazer isso, mas tem que fazer muito corrido, muito acelerado, e não é esse o objetivo, tá bom? Essa parte que nós estamos agora ela é bastante importante e ela é base para o que vem na sequência, que não é tão puxado assim. Então, minha ideia é a gente dar uma desacelerada agora e com mais calma nesses tópicos, para que daí nos próximos tópicos, que são mais tranquilos, a gente possa daí dar uma aceleradinha para fechar dentro do prazo, tá bom? Então, não se assustem se a gente começar o quarto bimestre e estivermos aí fechando o livro 3, tá bom? Porque a ideia é a gente ir com calma nessa parte que é base para o que a gente vai ver na sequência, beleza? Eu já havia solicitado para a coordenação e para a direção uma aula extra para nós numa tarde. Eles ficaram de me dar a resposta, agora há pouco eu recebi a resposta que foi aprovado. Então, eu vou escolher uma tarde, não vai ser semana que vem, porque eu já tenho aula semana que vem à tarde, talvez na outra, mas eu aviso vocês na semana que vem, podem ficar tranquilos. E vai ser uma aula, jovens, não de conteúdo, só para a gente fazer exercício, tá bom? Porque como nós temos na aula só feito conteúdo, eu quero tirar uma aula para fazer exercícios com vocês, para que a gente possa treinar esses conceitos aí, né, juntos, fazer os cálculos, ver os casos especiais, as formas que mais são comuns de serem cobradas tanto no vestibular quanto no Enem. Então, o objetivo dessa aula que vai acontecer à tarde é esse, tá bom? E para essa aula, jovem, nós vamos dar sequência ao que nós começamos a conversar na semana passada. Nós falamos de força magnética e vimos como que era a notação usada para representar um vetor entrando e saindo do plano. Hoje eu vou dar sequência a esse conteúdo falando o que acontece com uma carga quando ela fica submetida a um campo magnético que está ocupando uma região, uma área muito grande. Então ela não sofre só um desvio, ela entra em movimento circular. E é isso que nós vamos estudar hoje. Então vamos lá, galera. Eu vou compartilhar a minha tela com os senhores. E se surgirem dúvidas, podem mandar aí via chat, que eu abro o chat aqui para ir acompanhando. Então, primeiro, eu vou relembrar com os senhores algumas definições, tá bom? Então, nós vamos falar primeiro de força magnética. Então, qual era a condição para que a gente tivesse força magnética atuando sobre uma carga? Então, você tinha que ter uma carga com velocidade num campo magnético. Essa é a condição para que você tenha a força magnética, tá? Agora, existe a possibilidade dessa força magnética ser zero devido a algumas possibilidades de ângulo que nós vamos ter nesse sistema. E é isso que eu quero pensar com vocês agora. Ó. Como que é a equação da força magnética? É o valor da carga que está submetida ao campo, vezes a velocidade com que a carga entra no campo, vezes a intensidade desse campo magnético, vezes o seno do ângulo θ. Seno do ângulo que a velocidade faz com o campo magnético. Tá bom? Vou fazer uma simulaçãozinha com vocês aqui, ó. Vou falar que existe um campo magnético aqui na horizontal para a direita. E eu vou pegar, jovens, um próton.
tá aqui um próton, e joga esse próton com uma velocidade v aqui na horizontal para a direita também, tá bom? Então, ó, ele tem velocidade, tem carga e tem campo magnético. Mas qual é o ângulo que a velocidade faz com o campo magnético? Eles são paralelos e estão no mesmo sentido? Então, o ângulo θ é igual a zero. Então, se você tiver, vamos fazer uma análise aqui, ó. Se θ for 0 grau ou θ igual a 180 graus, você tem que o seno de θ vai ser zero. E se o seno de θ é zero, então a força magnética também vai ser zero. Portanto, ter uma carga em movimento não basta. Ela não pode se movimentar de forma paralela ao campo magnético. Outra análise importante, né? Eu tinha até colocado como condição aqui, ó, carga com velocidade. Por quê? Se a velocidade for zero, ó, quando você multiplicar pelo valor dela, a força magnética também vai ser zero. Então, não basta ter uma carga num campo. Tem que ter uma carga com velocidade num campo magnético e a velocidade não pode fazer um ângulo de zero ou de 180 graus. Porque, senão, a força magnética vai acabar sendo zero também. Beleza? Então, isso nós tínhamos discutido na semana passada, só para nós relembrarmos essas condições, tá bom? Eu vou refazer esse desenho aqui embaixo para poder usar aquele lado ali. Legal. Dito isso, jovens, a gente precisa relembrar como que nós vamos representar vetores que são, ó, perpendiculares, vetores perpendiculares ao plano. Nesse caso aqui é o plano da tela, né? Como é que eu represento um vetor que está saindo ou entrando nesse plano da tela? Quando ele está no plano, eu posso fazer na horizontal, na vertical, mas se ele é perpendicular, se fosse desenhar em 3D, seria isso aqui, né? Ó, ele saindo, quando a gente faz em 3D, fica assim, né? Ó. Então, para facilitar a vida, como que eu represento esse vetor em 3D no plano? Então, vamos lá. Quando eu quero representar o vetor entrando no plano, é uma circunferência com um xizinho no meio. Então, isso representa o vetor entrando no plano. Quando eu quero representar esse vetor saindo do plano, é uma circunferência com um pontinho no meio. Então, esse é o entrando. E esse é o saindo. Jovens, isso é bastante importante, hein? O entrando é só lembrar do ralinho, né? Que eu tinha falado para vocês, as coisas entram pelo ralo. E o saindo é só você lembrar da torneira, né? A água vindo na sua direção, o fio d'água vindo na direção do seu rosto. Então, você tem ela vindo na sua direção, está saindo do plano na sua direção. Beleza? Então, as duas representações para vetores, entrando e saindo do plano. Fechou? Então, isso, jovens, nós já tínhamos conversado na semana passada. Então, nós estamos só relembrando, revisando. Fechou? Até aqui, galerinha. Abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. E a partir daí, nós vamos ver coisas novas e interessantes para hoje. Hoje eu tenho uma proposta. Tranquilidade, suavidade. Então, beleza. Eu vou pegar uma nova lousa, jovenzinhos. Se quiserem bater um print da tela, agora é a hora. Em 2 segundos eu vou pegar uma nova lousa. Foi.
Jovens, aproveitando aqui, eu vi que nós estamos em 11 na sala, tá bom? Contando comigo e com a professora Sandra. Então, são 9 alunos. Vocês 9 jovenzinhos, não saiam, tá? Antes de acabar a aula, porque no final da aula eu vou fazer a chamada, vou conferir quem está presente, daí se você sai antes, acaba não ficando registrada a sua presença aí, tá bom? Se você precisar sair, aí manda aí no chat, professor, eu vou ter que sair e tal, que daí depois eu consigo pelo chat controlar que você esteve presente. Mas se você entrar, ficar quietinho e sair sem falar nada, aí eu não vou conseguir saber que você esteve aqui, tá bom? Vamos lá, jovens, vamos lá. Não, amarelo é ruim, né? Eu vou fazer a análise com vocês de um próton. Próton com velocidade num campo magnético. Qual é o meu objetivo de falar isso com vocês? Estabelecer a regra da mão esquerda. Regra da mão esquerda. Galera, aqui é hora que filho chora e mãe não vê. Toma cuidado. Uma galera que não é canhoto, que é destro, erra essa análise porque está acostumada a usar a mão direita para fazer as coisas. E aí, na hora de fazer a análise, acaba pegando a mão direita e erra por bobagem, só porque pegou a mão errada. Se é que tem como pegar a mão. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tem que usar a mão esquerda, jovenzinhos. Mão esquerda. Esquerda, ó. Esquerda. Fechou? Como assim, professor? Qual que é o rolê aqui? Pensa o seguinte. Eu já havia feito com vocês na última aula essa relação aqui, ó. Dos vetores serem perpendiculares entre si. Aí. Então, nós vamos ter aqui campo magnético, velocidade e força magnética. E nós vamos representar esses vetores, jovens, usando a mão. Como? O campo magnético B, nós vamos representar no dedo indicador. A velocidade V, nós vamos representar pelo dedo do meio, também chamado de dedo médio. E a força magnética, nós vamos representar pelo polegar. Joia? É essa relação que nós vamos ter que estabelecer na mão. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, depois eu retomo aqui, tá? Só para vocês observarem como que é essa relação na mão. Então, ó, mão esquerda, duas mãos. Esquece a mão direita, fica com a mão esquerda, jovens. Nós vamos usar apenas esses 3 dedos aqui. Força magnética vai ser no dedão, no polegar. Campo magnético vai ser no indicador. E o dedo do meio, jovenzinhos, vai ser a velocidade. Força magnética, campo e velocidade. Força magnética, campo e velocidade. Beleza? Para você não esquecer mais, ó, força é F, campo magnético é B, velocidade é V. FBV. Fui bem no vestibular. FBV. Fui bem no vestibular. Força, campo e velocidade. Beleza? São essas 3 grandezas que nós representamos nesses dedos. Como que eles estão relacionados entre si? Assim, ó. Tem que deixar os dedos todos perpendiculares entre si. Ó, forma 90 graus aqui. Forma 90 graus aqui. E forma também, ó, 90 graus
aqui. Então, todos os dedos, jovens, estão perpendiculares entre si, beleza? E é assim que você precisa manter. Você pode virar a mão como você quiser, desde que você mantenha esses dedos sempre perpendiculares entre si. Essa é a regra que você precisa manter para que dê certo toda a análise que nós vamos fazer. Beleza? Força, campo, velocidade. Força, campo, velocidade. Não importa como você está fazendo a sua análise, essa relação sempre se mantém. Quando dá cãibra na mão já. Beleza? Jovens, com relação ao uso da mão esquerda, dos 3 dedos, querem mandar perguntinhas, questionamentos? Mandem agora, vai lá. Vou dar 2 segundos para perguntas. Fechou, então? Beleza. A gente vai voltar agora e vai aplicar essa regra da mão num desenho que a gente vai fazer lá para fazer essa discussão. Então, ó, compartilhar tela. Então, tá aí. Como eu havia falado, ó, campo magnético no dedo indicador, velocidade V no dedo médio, dedo do meio, e força magnética no polegar. Fechou. Agora, jovens, nós vamos ver o que acontece com o tal do próton quando ele está no campo magnético. Então, eu vou puxar isso aqui para cá. Movimento circular uniforme no campo magnético. Tudo isso que a gente fez, jovens, foi para conseguir estabelecer essa relação aqui do campo magnético no movimento circular uniforme. Então, vamos lá. Pense o seguinte, que nós temos aqui um campo magnético que está entrando no plano. Lógico que as minhas circunferências não vão ficar perfeitas aqui, tá, jovem? Porque, de certa forma, é a mão livre aqui, não tem um padrão de tamanho. Isso aqui ficou bem ruim, na verdade. Então, a ideia é que nós temos uma região significativa com campo magnético nela. No começo estava ficando bom, né? Agora desandou o negócio aqui. Então, tá aí. Campo magnético. E ele está entrando no plano. Então, a gente sabe que tem que fazer uma circunferência com um xizinho no meio. Então, ó, esse cara que está entrando no plano é o campo magnético. Beleza? E eu vou, jovens, eu vou pegar um próton que tem carga positiva e vou jogá-lo aqui, ó, na vertical para cima. Então, ele tem uma velocidade V na vertical para cima, tá bom? Eu vou liberar minha câmera aqui, eu acho que vocês conseguem me ver. Talvez ajude. Então, ó, fazendo o desenho para mim aqui no que eu estou vendo, porque o que vocês veem agora, deixa eu pensar aqui, porque o que está entrando no plano para mim vai estar saindo do plano para vocês, né? Então, não sei se ajuda muito. Eu não vou mostrar minha imagem porque é espelhado, né, jovens? O que está entrando no plano para mim, quando eu faço o desenho, vai estar saindo do plano para vocês, então pode acabar confundindo. Então, vou esconder a minha câmera, mas vocês usem um raciocínio junto comigo, tá bom? Ó, coloca o indicador entrando no plano. Então, no caso de vocês, o dedinho vai ficar apontando para dentro da tela, tá bom? Faça junto comigo aí, apontando para dentro da tela. Você vai apontar aí para dentro da sua tela. A velocidade é na vertical para cima.
tá bom? Então, a sua mãozinha tem que ficar assim, ó, tá bom? Na vertical para cima, a velocidade. Então, fica algo assim. A força magnética, jovenzinhos, vai estar na direção do polegar. Fazendo a regrinha para esse desenho que eu fiz aqui com vocês, a força magnética, ó, ela vai... A força magnética, ela vai estar apontando na horizontal para a esquerda, né? Campo magnético entrando no plano, velocidade na vertical para cima, força magnética na horizontal para a esquerda. Professor Jesus acuda, faz a regrinha da mão esquerda. Coloca esse dedo no sentido do campo, o dedo do meio no sentido da velocidade, daí o polegar vai indicar o sentido da força magnética para você, tá bom? E aí, jovens, olha a magia acontecendo. Olha que coisa mais linda. Quando a carga positiva entrar aqui, ó, ela vai sofrer a força, vai ter um desvio. E aí, nesse ponto, ela entra e ela começa a sofrer um desvio devido à ação da força magnética. Só que essa força magnética, ela é perpendicular sempre ao campo, que também é sempre perpendicular à velocidade. De forma que quando ela entra nesse sistema, ela força a partícula a sempre ficar sofrendo um desvio, até que ela entra, ó, num movimento circular uniforme. Só que vejam, jovens, para isso acontecer, eu tenho que ter uma região grande de campo magnético. Se a minha região de campo magnético for pequenininha, a carga passa por aqui, ela só sofre um desvio. Agora, se a área que tem o campo magnético for grande, ele entra nessa área e aí sim ele fica confinado e preso num movimento circular. Tá bom? Jovens, vocês estudaram no ano passado força centrípeta, certo? E vocês viram que todo corpo que está num movimento circular tem sobre ele a ação de uma força centrípeta. Então, essa carga positiva, esse próton que está num movimento circular, vai ter uma força centrípeta atuando sobre ele. Então, vamos escrever a dita cuja aqui, ó. Existe uma força centrípeta. E nós vimos que a força centrípeta, ela pode ser qualquer força. Ela poderia ser a força de atrito quando o veículo fazia uma curva, ela poderia ser a força de tração quando eu tinha um objeto preso num fio rotacionando, ela poderia ser a força gravitacional quando eu pensava num planeta orbitando uma estrela, por exemplo. Ela poderia ser a força peso quando a gente pensava no globo da morte. Enfim, a força centrípeta pode ser representada por diferentes forças. Nesse caso, jovens, qual é a força que sempre vai estar apontando para o centro da trajetória? A força magnética. Portanto, é a força magnética que vai fazer o papel de força centrípeta nesse sistema. Como que calcula a força centrípeta? Isso você já sabe. É massa vezes velocidade ao quadrado sobre o raio. E como que calcula a força magnética? A gente escreveu agora há pouco na lousa anterior, né? É a carga vezes a velocidade vezes o campo magnético. Então, carga vezes velocidade vezes... Vou pôr até não vou pôr o seno de θ aqui, sabe por quê? Porque na equação original a gente sabe, né, que é carga vezes velocidade vezes o campo vezes o seno de θ. Mas aqui eu já estou vendo ó, que a velocidade ela é perpendicular ao campo magnético. Então já sei que vai dar seno de 90, que é 1. Portanto, QVB direto eu coloquei ali. Olha que bacana, olha que legal. Tem velocidade ao quadrado antes da igualdade e velocidade v depois da igualdade. Então, vou dividir a equação inteira por velocidade. Ó. Simplifica a velocidade. E qual que é o meu objetivo aqui? Pegar algum parâmetro desse movimento circular, que nesse caso vai ser quem? Ó, o raio. Então, vou isolar o raio. O QB que está multiplicando desse lado passa dividindo, o raio que está dividindo passa multiplicando. Então, a gente pode dizer que
O raio dessa trajetória circular é a massa da carga vezes a sua velocidade, dividido pelo campo magnético vezes a carga elétrica. Beleza? Jovens, qual é a carga do próton? O módulo da carga do próton é igual ao módulo da carga do elétron, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, não importa se é uma carga positiva ou uma carga negativa. Quando você joga no sistema, o valor do raio vai ser o mesmo, porque depende só do módulo dessa carga, tá bom? Outra coisa importante, jovens, quando você faz a regra da mão esquerda, a gente fez essa análise aqui pensando num próton. Se for um elétron, vai dar uma força negativa, porque o elétron tem carga negativa. O que isso significa? Uma força negativa tem sentido oposto à positiva. Então, se para o próton a força era para cima, para o elétron vai ser para baixo. Então, fazendo a regra da mão esquerda, ó, a força ficou para cima, é próton. Se for um elétron, você inverte o sentido da força. Ela fica, ó, na vertical para baixo. Então, só lembrar que força é uma grandeza vetorial e que o sentido é representado pelo sinal. Sentido positivo, a força está no sentido do eixo. Sentido negativo, a força está no sentido oposto ao eixo. Beleza? Agora, jovenzinhos, até aqui, ó, abram os coraçõezinhos de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Pergunta, pergunta. Pegaram tudo. Tranquilidade. Isso aqui é ser estupidamente sensacional. Deixa eu ver o chat aqui, porque às vezes o chat fica silencioso e não, ninguém mandou nada no chat mesmo. Só um ok aí que veio às 12 horas. Fechou. Então tá. Jovens, vamos fazer uma interpretação aqui agora desse raio. Ó, quando eu aumento a massa da partícula, o que acontece com o raio? Aumenta também. Por quê? São diretamente proporcionais. Quanto maior for a massa da partícula, mais difícil é fazer ela sofrer um desvio. Ou seja, maior fica o raio dessa trajetória. Quanto mais rápido ela entra também, quanto maior a velocidade, maior vai ser o raio que ela vai ter. Se ela entra com uma velocidade pequenininha, é mais fácil fazer ela desviar. Se ela entra com uma velocidade grande, o raio acaba sendo maior. Agora, se a carga é muito grande, a ação da força magnética é maior. Então, menor vai ser o raio, porque mais rapidamente você consegue fazer a carga sofrer um desvio. E a mesma coisa acontece com o campo magnético. Quanto maior for a intensidade do campo magnético, menor vai ser o raio. Por quê? Maior é a força magnética que puxa essa partícula. Consequentemente, menor vai ser o raio dessa trajetória circular. Legal? Tranquilo? Até aí, jovens, questionem e perguntem. Vai lá. Sossegados? Show. Jovens, eu sei que esse tópico, ele não é um assunto simples, tá bom? Eu sei que o cálculo em si dele é simples, tá bom? Veja, a gente deduziu a equação do raio em 2 linhas. O cálculo em si não é o complicado. O difícil aqui é você enxergar em 3D o que está acontecendo aqui. É você visualizar o campo magnético perpendicular à superfície, a carga subindo aqui, ficando presa num sistema rotacional. Essa é a parte difícil, você olhar para o desenho e entender o que está acontecendo ali. Então, aconselho fortemente que vocês invistam um tempinho nisso, jovens. Porque isso ficando claro, os cálculos depois ficam tranquilos. Porque tem cálculo que você não precisa nem fazer. Porque quando você olha para o desenho e você entende o que está acontecendo, você já mata, elimina na hora qual é a situação que acontece. Você mata uma questão inteira sem cálculo. Agora, se você não entende muito bem o desenho, você vai ter que fazer cálculo e, no fim, pode acabar complicando e fazendo um cálculo desnecessário. Então, invista um tempinho aí nessa análise da figura, né, de 3D. Fechou?
Jovens, vou pegar uma nova lousa aqui, então se quiserem dar um print agora é a hora, porque eu vou discutir com vocês uma situação ainda de MCU, mas num contexto um pouquinho mais sofisticado. Então, em 3 segundos, eu vou pegar uma nova lousa. Acho que deu, né? Ó, agora eu vou fazer o seguinte. Pensem. Jesus. Que tem um campo magnético aqui, ó. Tá bom? Então, esse pretinho representa um campo magnético. Está na horizontal agora. E aí eu vou jogar uma carga aqui, jovens. Um próton, obviamente, para facilitar o nosso raciocínio. Mas vou jogar ele com uma velocidade assim, ó. Que vai fazer um ângulo θ com a horizontal. O que vai acontecer aqui, jovens? Quando você fizer a decomposição desse vetor, você vai ter uma parte dele que é paralela ao campo e uma parte dele que é perpendicular. A parte que é perpendicular vai fazer surgir força. E aí, se você fizer a regra da mão esquerda, você vai ver que essa força ela está entrando no plano. Então, quando essa carga entra na região, ela é puxada para dentro do plano. Mas, simultaneamente, ela se move também para frente. E aí ela vai entrar no movimento de espiral. Vai acontecer isso aqui, ó. Olha que coisa bonita, jovenzinhos. A velocidade na horizontal desloca ela para frente e a força magnética que surge devido a essa velocidade perpendicular ao campo faz ela entrar nesse movimento circular. Então, ao invés de ficar no movimento circular só num único plano, como no exercício anterior, ela começa a se deslocar ao longo de uma linha. Então, esse é um movimento de espiral. E, jovens, isso acontece muito no laboratório. É muito comum cientistas trabalharem fazendo esse tipo de análise. Tá? Quando a gente pensa em acelerador de partículas, por exemplo, é comum você ter essa carga rotacionando, espiralando. Por quê? Os resultados desse movimento produzem coisas interessantes, como o campo magnético e secundários, interferências desses campos e assim por diante. Que são coisas que nós vamos estudar no próximo capítulo, mas dá para vocês saberem que as consequências desse movimento é que são coisas importantes, trazem resultados importantes aí também, tá bom? Então tem esse desenho, jovens, a explicação bem bonitinha aí no livro de vocês, tá bom? Eu só quis demonstrar o desenho e explicar a lógica do que acontece aqui. E na próxima aula eu vou discutir com vocês como que eu posso fazer para uma carga entrar num campo magnético e ela passar por ele sem sofrer desvio. Ou seja, ter uma força magnética que quer desviar para cima e simultaneamente ter uma força elétrica que quer puxar para baixo. Essas forças se anulam e a carga passa ilesa no meio desse sistema, tá bom? Mas, jovens, são cenas dos próximos capítulos. Se vocês quiserem olhar esse assunto, está ali na página 73 do livro de vocês, tá bom? Então, ó, nós não fechamos o capítulo ainda. Provavelmente nós vamos conseguir fechar esse capítulo na semana que vem, que falta falar desse campo magnético com o campo elétrico e aí do motor elétrico, e a gente consegue fechar o capítulo, tá bom? Então, quando vocês forem fazer os exercícios, tomem o cuidado de aqueles que são dos assuntos que nós não falamos ainda, vocês pularem, para não ficar batendo cabeça com o exercício que não foi trabalhado ainda, tá bom? Jovens, deixa eu bater a foto de quem está na sala. Espera aí. Já diminuiu o número aqui. Ó. Teve gente que saiu já. Fazer o quê, né? Não dá para ter tudo na vida. Aí. Jovens, eu agradeço a atenção dos senhores. Deixa eu ver o chat que vai que alguém mandou pergunta. Não, ninguém mandou nada.
Eu agradeço a atenção dos senhores, desejo uma excelente tarde para vocês, um ótimo final de semana. Nos vemos de novo na sexta-feira da semana que vem. Me dê um tchau bem bonito, jovens. Tchau. 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 Beijo. Tchau, meus reis e minhas rainhas. Tchau. Tchau, Marcela. Tchau, senhor Colasso. Olha o carro da panela passando. Falou, professor. Amaral, falou, meu rei. Falou, jovens, vou derrubar todo mundo.